ser um apego perverso? O que é um erro? A não ser um apego perverso. Tem alguma coisa de errado nisso? Nessa frase da igreja, sim ou não? Tem? Você consegue uma definição de pecado fora disso? Que é um apego perverso? Não tem, amado. É um apego perverso. É uma falta contra o verdadeiro amor de Deus. Amém? E olha o que a igreja ainda vai dizer: fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado fere a nossa natureza. Por quê, amado? Porque nós não nascemos para ele. Por isso nós sofremos numa situação de pecado, nós sofremos numa situação de erro, e nós colhemos os frutos porque nós não nascemos para ele. Coloca a mão no teu coração e diz: eu não nasci para o pecado, Senhor. Não nasci para o pecado. Amado, parágrafo 1850 do Catecismo da Igreja Católica: o pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Quando nós pecamos, amado, o nosso coração é desviado de Deus, amém? E é fácil identificar isso. Como, por exemplo, quando nos colocamos em oração. É mais fácil ir até Deus quando estamos na graça, não é? Sim ou não? Quando estamos no pecado, parece não, há uma barreira entre nós. E nós muitas vezes não conseguimos orar, nós sentimos o corpo pesado, nós sentimos fraqueza. Por quê? Porque nós estamos feridos na nossa natureza. A nossa natureza, amado, a palavra de Deus diz: nós viemos de Deus e para Deus voltaremos. A nossa natureza é ferida pelo pecado porque nós somos de Deus. E muitas vezes não conseguimos nos aproximar de Deus, amado, numa total entrega por causa do pecado. Mas Deus nessa noite diz que é aquele que é gerado de Deus não peca. Amém? Amado, olha o que o Papa Francisco ainda vai nos dizer. Atenção, o foco não é socializar, passar o tempo juntos. Não, o foco é anunciar o reino de Deus, e isto é urgente. Amado, o Papa Francisco vem nos dizer que muitas pessoas hoje estão na igreja porque não querem ficar sozinhas, porque querem ter a igreja passou a ser um lugar de vida social. Ah, tem festas da igreja, tem reuniões da igreja, e porque o homem não consegue ficar só, ele começa a ir na igreja. Mas, amado, a palavra, o Papa Francisco vai nos dizer que hoje o foco da igreja não é ter uma vida social, mas o foco da igreja é que homens e mulheres batizados pelo Senhor, batizados no Espírito Santo, se unam para anunciar o reino de Deus. Aplauda Jesus. Olha o que o Papa Francisco decretou na igreja: eu não estou na igreja para passar tempo, eu não estou na igreja, amado, para passar minutos com Deus, eu estou na igreja para receber o poder de Deus e anunciar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu estou na igreja, amado, não para passar tempo juntos. A igreja não é um lugar de passar tempo. A igreja é um lugar de encontro com Deus e testemunho do Evangelho. Amado, olha o que o Papa Francisco ainda vai nos dizer: não há tempo a perder batendo papo, não é preciso esperar o consenso de todos, é preciso ir e anunciar. O pecado que hoje está acontecendo dentro da igreja é que temos a igreja como um lugar de vida social, mas a igreja é um lugar de encontro com Jesus. Amém?
compreender o que é a noite escura. E olha o que o Ministério da Libertação vai dizer: qualquer pessoa que busque a Deus com todo o seu coração e dedique grandes esforços à oração, antes ou depois, em uma fase conhecida por todos os santos, passará pela noite do Espírito. É uma fase de evolução espiritual e passar por ela é necessário para ingressar na vida mística. É impossível chegar a certos níveis de amor a Deus sem sofrer essa purificação, a qual se leva ao fim pelo sofrimento aceitado com o amor de Deus, a perseverança. A noite escura, amado, é quando o demônio vem tentar a nossa alma para negar o amor de Deus e aceitarmos o pecado como algo normal em nossas vidas. E hoje a igreja passa por uma noite escura, porque nós não queremos mais, amado, não queremos mais discernir o que é certo do que é errado, mas temos tudo como certo. O que é certo para você não é certo para mim, o que é errado para você não é errado para mim. Mentira do inferno, amado, porque nós cristãos temos a capacidade de discernir o certo do errado pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não somos, amado, confundidos, porque nós temos a direção pela palavra de Deus. E nós sabemos sim se nós estamos fazendo algo certo ou algo errado. E olha o que o Ministério da Libertação ainda vai dizer. Nessa fase é como se o demônio se empenhasse a todo custo em deter o avanço espiritual da pessoa, fazendo-a sucumbir em graves pecados. Amado, na noite escura que nós estamos passando dentro da igreja, o demônio está investindo pesado, sim ou não? E fazendo os próprios membros sucumbir no pecado. Mas olha o que o Ministério da Libertação vai dizer: o demônio sabe que se não tentá-la a pecar, a alma se elevará irremediavelmente mais longe do seu alcance. E aqui há algo tremendo. O que Santo Inácio de Antioquia diz: que uma alma que é entregue a Deus, o demônio não tem poder sobre ela. Porque Deus age tanto nela que o demônio não consegue tocá-la. Uma alma entregue a Deus, uma alma que segue os mandamentos de Deus, uma alma que vive em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, o demônio não tem poder sobre ela. E se ainda somos tentados pelo demônio, é porque nós ainda não estamos cumprindo tudo que o Senhor nos pediu para cumprir. Ou ao menos não estamos tentando cumprir. Porque a nós cabe tentar, o poder e a graça é de Deus. Aplauda Jesus. Aquele que é gerado de Deus não peca. É possível viver os mandamentos de Deus pelo poder da graça, amado. É só a graça de Deus derramada em nós que o homem consegue ficar longe do pecado. Não há outro meio. É só por meio da graça, por meio do amor de Deus sendo derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Não há outra forma. Mas Deus nos dá essa graça. E Deus nos dá esse poder. E olha o que o Ministério da Libertação ainda vai dizer: quando a alma resolve não querer nada, senão seguir ao seu amado Redentor, e colocando o seu olhar fixo sobre ele, se pudesse ver o que fez e sofreu por ela, seu adorável Redentor, Satanás, enfurecido, prepara uma grande batalha e traz até ele todo o seu exército infernal. Sabe por que em alguns momentos da nossa vida as tentações são maiores? Sabe por quê?
demônio pode vir com tudo para cima de você, porque ele tem poder. Papa João Paulo II vai dizer que tolo é aquele que não acredita no poder do demônio. O demônio tem poder, mas o nosso Deus é dono de todo o poder. E se o demônio tem algum poder, ele sabe que o poder dele é totalmente inferior ao poder de Deus. O Ministério da Libertação vai dizer que no momento da crucificação, quem estava aos pés de Jesus? Alguém sabe dizer? Haviam algumas pessoas lá, não haviam? Não haviam? Aos pés de Jesus? Mas o Ministério vai dizer também que todo o inferno ali estava, prostrado diante de Jesus, contemplando a sua vitória. O demônio, amado, no momento da crucificação, eles bradavam a vitória deles aos pés de Jesus. Mas no momento, amado, que Jesus foi crucificado e morto, o Ministério da Libertação vai dizer que ao olhar para Jesus, os demônios tiveram que lamentar e ver que pelo poder da cruz, pelo poder da morte de Jesus, todos eles estavam definitivamente condenados por não terem aceitado a Deus. Aplauda Jesus. O Ministério da Libertação, ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele nos faz ver a nossa vitória diante de Jesus. Por isso, nessa noite, o Senhor vem dizer para nós que mesmo que nós sejamos tentados, mesmo que nós estejamos no erro, nessa noite, amado, é possível detectar que se nós pecamos contra Deus. Mas é possível se arrepender e voltar para o Senhor e clamar a graça de Deus para que sejamos gerados por Deus e com isso não pecamos. Quem aqui não tem pecado, levanta a mão. Glória a Deus. Então todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós. E isso, amado, é algo tremendo. Isso é algo que deixa o demônio enfurecido, porque ele sabe que sobre ele não é mais derramada graça, e nunca mais será, porque ele a negou. Mas eu e você ainda temos a chance de não negarmos a graça, para sermos gerados por Deus e para não pecarmos mais. Qual é o erro que você precisa deixar nessa noite? Qual é a situação de pecado que você precisa deixar nessa noite? O que é aquilo, amado, que talvez na sua carne você diz, eu não consigo deixar. Na sua carne. Porque no seu espírito isso é possível. Qual é a situação que você necessita da graça de Deus hoje? Porque hoje você descobriu que o pecado é contra Deus. Onde é que você precisa da intervenção de Deus? Feche seus olhos e permita que o Espírito Santo venha te revelar agora. Onde é que hoje você precisa da intervenção de Deus na tua vida? Onde é que hoje você precisa que Deus intervenha com a graça, com o poder de você não fazer mais? Talvez você nem sabia que era errado, mas o Espírito Santo agora mostra para você que é errado. Talvez você nem quisesse deixar isso, mas o Espírito Santo te incomoda agora e diz, é aqui, me dá